Olá, sejam sempre muito bem-vindos. E domingo chegou. Aliás, é o sexto do tempo comum, 13 de fevereiro de 2022. A cor litúrgica é o verde. E amanhã começa o nosso curso bíblico, o estudo bíblico, na verdade, sobre o Evangelho de São João. Eu, particularmente, sou apaixonado por este evangelho e é claro que você não vai perder. Quem está inscrito já no nosso canal do YouTube já automaticamente vai ser avisado. E quem nos acompanha através do Spotify é convidado também a se inscrever no nosso canal, porque toda segunda-feira, a partir de amanhã, às 8h30 da noite, será subido então um vídeo com o estudo do Evangelho de São João desde o primeiro capítulo. Versículo por versículo, nós vamos estudar juntos. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Procure lá no YouTube, Peregrinos do Rossio, tá bom? E o pensamento do dia é uma sugestão da irmã Maria Klaus. Ela trabalhou alguns anos lá em Jaguapitã, junto com a gente, e agora foi transferida para Umuarama. O pensamento é do Papa Francisco e diz o seguinte: Deus é alegria. E o que é a alegria de Deus? A alegria de Deus é perdoar. A alegria de Deus é perdoar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Amém. Lucas, capítulo 6, versículo 17 e depois de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas apresenta o ensino de Jesus em uma revelação progressiva. Antes, até o versículo 16 do capítulo 6, Lucas diz muitas vezes que Jesus ensinava, mas nada diz sobre o conteúdo do ensinamento. Agora, depois de ter informado que Jesus vê uma multidão ansiosa para se abrir à palavra de Deus, Lucas traça o primeiro discurso. O discurso não é longo, mas é significativo. Quem o lê despreparado quase tem medo dele. Parece terapia de choque. A primeira parte do discurso começa com um contraste provocativo. Bem-aventurados os pobres. Ai de vocês ricos. Jesus manda amar os inimigos, pede para imitar a Deus na sua misericórdia. A segunda parte diz que ninguém pode considerar-se superior aos outros. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos ruins. Certamente não ajuda a pessoa esconder-se atrás de belas palavras e orações. O que importa é colocar a palavra em prática. E aí vemos as 4 bem-aventuranças.
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esta primeira bem-aventurança identifica a categoria social dos discípulos de Jesus. São pobres. E Jesus lhes garante: teu é o reino dos céus. Não é uma promessa para o futuro. O verbo está no presente. O reino já é deles. Apesar de pobres, já são felizes. O reino não é um bom futuro. Ele já existe entre os simples. No Evangelho de Mateus, Jesus torna explícito o significado e diz: bem-aventurados os pobres de espírito. São os pobres que têm o espírito de Jesus, porque há pobres que têm o espírito e a mentalidade da ganância. Os discípulos de Jesus são pobres e têm a mentalidade de Jesus. Na segunda e na terceira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque vos fartareis. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. A primeira parte dessa frase está no presente, a segunda no futuro. E agora, o que vivemos e sofremos não é definitivo. O que é definitivo será o reino que hoje estamos construindo com a força do Espírito de Jesus. E construir o reino envolve, claro, sofrimento, perseguição, mas uma coisa é certa: o reino virá e vocês ficarão felizes. O reino é uma realidade presente e futura ao mesmo tempo. A segunda bem-aventurança evoca o cântico de Maria, encheu de bens os famintos. A terceira evoca o profeta Ezequiel, que fala do povo que suspira e chora por todas as abominações cometidas na cidade de Jerusalém. E nós poderíamos até estender isso, né? Cometidas até os dias de hoje. A quarta bem-aventurança refere-se ao futuro. Bem-aventurado és tu, quando os homens te odiarem e te proibirem de tudo por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa, porque assim foram tratados os profetas. Com essas palavras de Jesus, Lucas sinaliza que o futuro anunciado está prestes a chegar. E essas pessoas estão sim no caminho certo. E hoje a igreja celebra Santa Catarina de Ritti. A santa de hoje pertencia a uma nobre família, a família Ritti da Itália, onde nasceu em 1522, sendo batizada com o nome de Alexandria. Ainda pequena, com 6 anos, fez uma experiência num convento e passou a chamar-se Catarina. Mas com o passar do tempo desistiu e voltou para casa, mas não perdeu a disciplina e o desejo da vida consagrada. Teve possibilidade de casamento, mas a vida consagrada pulsava no seu coração. Com 14 anos, Catarina procurou de novo a vida religiosa e entrou num mosteiro dominicano. No convento, Catarina viveu a pura alegria, o sofrimento humilde, o desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com os seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Sua vida comunitária era tão encarnada no Evangelho que chegou a ser, no convento, mestra de noviças e superiora por mais de 40 anos. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso, Santa Catarina de Ritti era amiga de santos homens, entre eles os papas Marcelo II, Clemente VIII e Leão XI. Também manteve correspondências com São Felipe Neri e São Carlos Borromeu. Era grande conselheira espiritual. Foi fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir à graça da alegria e da paz. Santa Catarina de Ritti, ou de Ritti, recomendava a devoção à Sagrada Paixão e Morte de Cristo, também a docilidade ao Espírito Santo, para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e sua vontade. Morreu em 1590. Foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV.
Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Catarina de Rite, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, até amanhã. E não se esqueça, começa o nosso curso bíblico, o nosso estudo bíblico do Evangelho de São João, às 8h30 da noite. Até lá!